o grupo E tem o Botafogo, que também tem Racing da Argentina, Caracas da Venezuela, Independiente Petroleiro da Bolívia. No F, Grêmio Palestino, City Torque do Uruguai e o Riestra da Argentina. No grupo G é o Vasco, contra Olímpia, Audax Italiano e Barraca Central da Argentina. E no grupo H, o do Bragantino, tem também River Plate, Blooming da Bolívia e Carabobo da Venezuela. E para a gente fechar aqui uma informação do tênis, porque por volta das 8 da noite, horário de Brasília, João Fonseca vai jogar nada mais, nada menos contra o primeiro tenista do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz. Vai ser um jogaço de tênis. Ontem o João Fonseca eliminou o húngaro Fabian Marosan por 2-1. Recentemente, lá em Indian Wells, o brasileiro jogou contra o número 2 do mundo, o Sinner, o italiano Sinner. E agora tem a oportunidade de jogar contra o número 1. Lembrando que contra o Sinner, o João Fonseca fez um jogaço, perdeu por 2-0 e hoje a gente pode ver também, quem sabe, o Fonseca fazendo história, desta vez em Miami, no ATP 1000 de Miami. Pedro e Thaís, uma sexta-feira coisa linda para vocês. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes de Rádio. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e nós, depois de muita expectativa, trouxemos de volta essa revista de variedades em um novo formato, o formato rádio, com imagens, que sempre é muito legal, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e discutir, claro, assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do Brasil. Eu queria já deixar anotado com você, já anotem aí na sua agenda, então nossos encontros estão marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas e também pelo canal no YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas. Ligou, estaremos lá te esperando com muito conteúdo importante. Eu queria, nesse primeiro programa, claro, eu sempre tenho esse privilégio de receber quando nós temos um projeto diferente, enfim, queria apresentar o nosso convidado especial de hoje, que é o senhor Dário Saad, prefeito da cidade de Campinas, sempre nos dá o prestígio da presença, enfim, ele está à frente de uma das cidades, uma das metrópoles mais importantes do Brasil e é a única metrópole do país que não é capital de estado, por isso a responsabilidade aumenta. Muito obrigado, prefeito, seja bem-vindo mais uma vez, viu? Eu que agradeço o convite, Gustavo Frison. Sabe que é uma alegria voltar aqui com você nessa reedição aí do Circuito Fechado. E nós estamos à disposição para falar de Campinas e todos os aspectos aí que você achar importante. É legal porque a gente tem esse espaço aqui através da rádio, com imagens, né? Enfim, de poder trazer assuntos do dia a dia da região metropolitana. Você que, inclusive, é presidente do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Campinas, né? Isso. Nós temos aí a região metropolitana de Campinas consolidada já há 25 anos e eu tenho a honra de presidir esse conselho que tem conseguido muitos avanços para a região, sabe, Gustavo? Recentemente, o governador anunciou até o Hospital Metropolitano, que foi uma luta da região metropolitana, porque precisa de mais leitos
de custeio do Estado aqui na região. Participação do Estado. Um hospital que tem um custeio, o financiamento do governo do Estado. Então, a Prefeitura de Campinas tinha 2 hospitais quando eu assumi, o Mário Gatti e o Ouro Verde, hoje tem 3. Além de unidades como o Hospital da Mulher, o Centro de Diagnóstico e Oncologia. Então, dentro dessa realidade, a região metropolitana, a união dessas 20 cidades, torna-se muito importante e aumenta a força política da região. Aliás, é sempre bom a gente lembrar que quando se pensa em saúde, enfim, outros assuntos também, mas vamos falar aqui da saúde agora, Campinas atende pessoas da região metropolitana, não é exclusivamente de Campinas, isso é importante lembrar, né? Verdade, mas Gustavo, a conta cai aqui. A conta cai aqui. Nós temos aí em torno de 20% a 25% dos pacientes que a nossa rede de saúde atende do município de pessoas de fora. Sempre foi assim. Mas se você colocar que o município ele tem ele aplica na saúde 2 bilhões por ano, se você colocar 20%, é 400 milhões de reais que o município aplica, investe em pessoas que não moram em Campinas. Sim. É uma conta que a gente faz. Por isso que nós nos unimos às 20 cidades da região e conseguimos com o governador Tarcísio essa confirmação, e agora o Hospital Metropolitano vai para licitação nos próximos dias. E qual é a expectativa? A expectativa é uma obra de 2 anos, de um ano e meio a 2, e acredito que 2 anos e pouco, 3, esse hospital está funcionando. Mas antes disso, nós tivemos uma reunião há poucos dias do Conselho da Região Metropolitana e o governo do Estado vai abrir um chamamento público, né, que é um edital para ampliar o número de leitos do SUS aqui em Campinas, que nós também conseguimos. Tem uma unidade, a antiga Casa de Saúde, a Casa de Saúde, que hoje passou sob responsabilidade da São Leopoldo Mandic, tem interesse, inclusive, de instalar uma quantidade razoável de leitos lá, quando esse chamamento público abrir. Aliás, é sempre importante essa relação, até é uma das perguntas que eu coloquei aqui para a gente conversar, é importantíssima essa relação dos órgãos públicos com a iniciativa privada de uma forma saudável. É isso mesmo. Eu acho que o difícil é você manter essa forma saudável, mas eu acho que é o grande segredo de um bom governo. Né? É o grande segredo, você saber fazer parcerias com ética, com responsabilidade. Sem dúvida, você consegue ampliar o atendimento à população dentro dessas parcerias. Mas repetindo, com ética, transparência, e assim a coisa vai bem. E como é que a prefeitura, aproveitando esse gancho aí, faz para atrair investimentos para Campinas? Porque é uma luta também, disputando inclusive com outras cidades do Brasil, né? A gente disputa com outras cidades do Brasil, com outras cidades da região. A gente tem alguns pontos positivos na atração de investimento, nós temos um mercado consumidor fantástico, nós temos recursos humanos, profissionais qualificados à disposição das empresas, que é um fator importantíssimo. Nós temos uma rede, uma localização privilegiada. Sim. Nós ficamos a 140 quilômetros do Porto Santos, tem um aeroporto internacional, que é o maior aeroporto de carga do país, aqui no município. Nós temos as grandes rodovias que passam por Campinas, a malha viária. Temos um fator que a gente é pouco competitivo, é o preço do metro quadrado da área. Sim. Mas aí é o mercado que regula, não é o prefeito. Exatamente. Não é o prefeito. Às vezes eu recebo empreendedores para prefeito, mas aqui o metro quadrado da área custa caro. Eu falo, eu não posso obrigar o proprietário da área a baixar o preço, está fora do meu controle. Mas Campinas tem atraído, nós temos uma lei de incentivos, Gustavo, que é muito legal. Ela dá isenção de IPTU, do ISS da construção, até do ITBI da compra do terreno para instalar uma empresa, que é o imposto de transmissão, né? Sim, sim. Mas assim, ela é escalonada, dependendo do volume de investimentos e também da quantidade de empregos gerados, você tem anos de isenção de impostos. Porque eu acho que é o grande segredo, porque você pensa em empregos, em investimentos, em impostos, é uma cadeia que sai beneficiada, né? Sem dúvida. Empregos, a gente tem muita oferta de empregos em Campinas. Quase toda semana você tem 1.000, 1.500 vagas à disposição. Nem todas a gente consegue
preencher, que as empresas que oferecem vagas Sim. em nossos feirões de emprego conseguem preencher. Então é uma situação muito boa em relação a isso. Mas é importante você atrair empregos de qualidade, de um salário melhor, para que isso também possibilite que a população melhore de vida, né? Sim, claro. A prefeitura, inclusive, acho que faz um trabalho, inclusive, pensando na formação, da melhora da qualidade desses profissionais. Gustavo, nós temos o nosso CEPROCAMP, que tem cursos profissionalizantes, milhares e milhares de vagas, milhares de jovens e adultos fazem cursos profissionalizantes para poder, inclusive, conseguir um emprego de melhor salário. Às vezes a pessoa está empregada, mas ela faz um curso mais de uma qualificação um pouco melhor e acaba melhorando seu salário. Claro. O prefeito, o senhor está no segundo mandato. Isso. Começou o seu trabalho em 2021, depois foi reeleito com quase 67% dos votos válidos, enfim, garantido o mandato até 2028. Qual que é a principal diferença? Porque quando você chega no primeiro mandato, você chega com uma expectativa, enfim, mas o segundo mandato você já vem num trabalho. O que muda essencialmente? Assim? Gustavo, muda um pouco, sim. O primeiro mandato... Até o espírito seu, como, né? Você entra, é difícil, você não conhece... Eu sou funcionário público, fui vereador, presidente de Câmara, fui secretário de esportes. Então você tem um pouco de conhecimento da máquina, mas uma coisa é você achar que conhece a máquina, outra coisa é você andar nela e botar ela para andar. Não é fácil. Mas, então você tem uma fase de adaptação, você tem também uma característica que é importante, é que assim, você começa a se adaptar à função de prefeito, porque muda a sua vida. Claro. A sua rotina passa a ser muito intensa. Então, do ponto de vista pessoal, há uma mudança. Agora, no segundo mandato, você tem mais experiência, você já conhece mais a máquina, tanto as dificuldades quanto as facilidades. Então, você começa já sabendo e conhecendo a estrutura da máquina. Sim. Mas os desafios são grandes no primeiro e no segundo mandato. Inclusive... eu acho que o cargo de prefeito é o que mais é exigido. Você tem contato direto com a população, Gustavo, diariamente, de segunda a domingo só. Você citou a saúde. A saúde, o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é tripartite. Ele foi concebido como tripartite, que é Estado, que é governo federal, o Estado e o município. Sim. E o financiamento era tripartite. Há 20 anos... Era. Há 20 anos atrás, todo o dinheiro que Campinas investia na saúde, 70% vinha do governo federal e do governo do estado. 70%. Isso quando? Há 20 anos atrás. Sim. Hoje, 70% a 75% é dinheiro do município. Mas o governo federal não diminuiu a quantidade de recursos, mas os municípios expandiram o serviço muito mais. Então eles continuaram naquele dinheiro dele, não diminuíram, mas não aumentaram, Sim. E o município aumentou muito. Sim. Então, assim, eu sempre falo, o SUS precisa rever o financiamento. A tabela SUS fazia 20 anos que não aumentava, 25 anos que não aumentava. Aí o governo agora, uns 2 anos atrás, fez uma lei que vai reajustar daqui para frente. E a defasagem que ficou? Sobra para quem? Sobra para a prefeitura. E o passivo? Sabe? O governador Tarcísio veio com a tabela SUS paulista, que é importante, que complementou, ajudou muito os hospitais filantrópicos, e agora nós estamos trabalhando com o governador para estender a tabela SUS paulista para os hospitais públicos, Sim. Porque não entraram nessa remuneração melhor. Sim. Os hospitais públicos continuam com aquela tabela SUS seca. Então o governador Tarcísio foi um alento, né? Foi uma notícia boa no financiamento da saúde. Agora, mesmo o governo federal, que fez uma lei há 2 anos atrás, 2 anos e meio, e que vai atualizar daqui para frente, vai ter um passivo lá monstruoso. É porque a responsabilidade da prefeitura com relação, acho que, a exames e tudo que envolve a saúde hoje é muito diferente e muito mais caro do que antigamente. É muito mais caro, Gustavo. E saúde, vai agregando, vai entrando tecnologia e Sim. Vai encarecendo, é natural. Gustavo, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar no Mário Gatti em 88, 89, 90. Você veio para isso? Eu vim fazer residência no Mário Gatti e trabalhar no pronto-socorro. Sim. Na época, você tinha alguns exames de sangue, de urina, daquele líquor da espinha, e tinha raio-x. Mais nada.
Era isso. Era isso. Hoje você tem muito mais exames, tomografia, ressonância, e vai. E tudo isso, Gustavo, é muito importante, mas ele encarece o sistema. A tecnologia, principalmente tecnologia de diagnóstico por imagem, é caro, não é barato. Sim, sim. Aliás, o senhor comentou do governador, enfim, o senhor tem uma relação muito próxima a ele. Inclusive, disseram que o senhor que ajeitou a chegada no partido. Enfim. Não, quando ele veio para o partido, ele perguntou, conversou comigo. No cantinho ali. No canto. Eu falei, pode vir, governador. Na época ele era desconhecido, né? Ele era um ministro, ele era ministro desconhecidíssimo. E ele falou para mim, acho que eu vou para o seu partido. Não, pode vir e tal. E deu certo. Não, claro que não fui eu que assinei a ficha, foi realmente a direção nacional do partido. E essa relação para Campinas é muito importante. É importante porque, por exemplo, Gustavo, nós tínhamos a questão do trem intercidades. Você vai para São Paulo de vez em quando, eu vou também. Está cada vez mais difícil. Deus me livre, tem dia que eu gasto 3 horas. Quando marco uma reunião em São Paulo, por exemplo, 11 horas da manhã, eu tenho que sair que hora? Tenho que sair às 9, às 8. Às 8. Pelo menos 3 horas para correndo o risco. E às vezes dá uma sorte de chegar em 1h30, você fica 1h30 antes lá na porta esperando. Sim. Quer dizer, então, o governador tirou do papel o trem intercidades, que era uma coisa, Gustavo, que todo mundo já vinha, inclusive alguns ex-governadores anunciaram. Sim. O governador tirou do papel. A gente coloca o Hospital Metropolitano, que ele vai assinar a licitação. Sabe, tem uma coisa que às vezes pouca gente fala aqui em Campinas, são as obras das 2 represas de Pedreira e Amparo. Mas o que tem para Campinas? Tem papel fundamental, porque que não aparece para a população. Mas elas vão garantir a segurança hídrica, sim, porque hoje Campinas depende da outorga do Cantareira, que tem na outorga, graças a Deus, não falta água em Campinas. A Sanasa o povo de Campinas é tricampeão de saneamento básico. Então, assim, do ponto de vista, a cidade está muito bem de saneamento, mas com mais um ponto de captação. Seria a independência aí? A segurança total, porque você vai ter o Cantareira, por um lado, que vem pelo Rio Atibaia, e vai ter as represas de Pedreira e Amparo, que vem pelo Rio Jaguari. Sim. Então a cidade, por décadas, ela está garantida com segurança hídrica. Isso é o mais importante. Eu vou fazer uma primeira parada. Na sequência, vamos continuar conversando com o prefeito Dário Saad, da cidade de Campinas. Muitos assuntos aqui, enfim. Vamos falar do trem intercidades, muito mais, que é uma das grandes novidades e que vai transformar o interior paulista, principalmente a região metropolitana de Campinas. Por isso, não saiam daí. Circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, sempre conversando, trazendo personagens que movimentam a nossa região metropolitana de Campinas. E antes de nós começarmos, voltarmos com a nossa conversa aqui com o prefeito Dário Saad, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento. Nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras,
paleteiras, baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta, à pronta entrega, para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite a sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras. Consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos hoje recebendo com muito carinho nesse programa de reestreia o prefeito de Campinas, Dário Saad. Estamos contando várias histórias aqui, enfim, da movimentação da nossa cidade. E agora eu vou dar uma aliviada para ele, mas nem tanto. Prefeito, como é que tá a vida de casado, hein? Não sei se é pior, mais difícil responder essa. Olha, tá muito boa. Eu agradeço a Deus por ter conhecido uma pessoa que a gente se deu bem, a Giovana, a Maria Giovana. Tem que ter a mesma sintonia, né? Não, ela foi vereadora, foi candidata a deputada, candidata a prefeita lá em Americana, e entende a dinâmica da vida de quem tem aí a sua função política. Então, está sendo muito boa e ela é uma pessoa maravilhosa. Vendo? Já ganhou uns pontos aí. Vamos voltar a falar do trem Intercidades. Nós tivemos agora, recentemente, nos dias atrás aí, eu acho que a antecipação do início das obras, né? Boa pergunta, Gustavo, porque o próprio presidente da Artesp veio até Campinas, que aliás mora em Campinas, o presidente da Artesp, legal. O secretário de parcerias do governo Tarcísio, que fez o leilão do trem Intercidades, é o Rafael Benini, mora em Campinas também. Então não tinha como escapar, pô. Não, eu falei para ele, você bota o trem para funcionar ou você está perdido. Me ajuda aí, Ajuda aí. E eles anunciaram uma antecipação de 2 meses do início da obra. Sim. Tá? E eles estão muito empolgados. O consórcio que ganhou, o consórcio TIC Trens, que ganhou a licitação, também está muito empenhado. E a gente acredita, Gustavo, que em 2029... aquele trem parador, que é o trem que vai Campinas, Valinho, vai Louveira, ele começa a funcionar. E o direto Campinas, Jundiaí, São Paulo, para 2030, 2031. Quer dizer, está longe, mas está perto. Não está longe, mas não está tão longe. Sim. Porque assim, você indo para São Paulo, passando por aquele trânsito totalmente difícil, você sabendo que daqui 3, 4, 5 anos tem um caminho para melhorar, você entende. Agora, continuar indo para São Paulo e saber que não tinha perspectiva de melhora, sem dúvida era angustiante. Sim. Então, a gente fez uma reunião aqui e o consórcio realmente ele confirmou a antecipação de 2 meses do cronograma das obras. E vai começar quando, hein? Começa agora no começo do mês que vem. Que ótimo. E quais os benefícios, quer dizer... Quais as principais transformações que vocês avaliam? Até o mercado imobiliário já vem pensando, porque vai dar a possibilidade de muitas pessoas que moram eventualmente na capital morar no interior com uma qualidade de vida muito melhor e conseguir trabalhar com horário programado. Gustavo, a gente já estamos trabalhando a questão do centro, que é uma questão polêmica, e a gente já tem um projeto de lei que vai para a Câmara, acho que na semana que vem, que ele estimula, ele dá incentivos para a habitação no centro da cidade. Então, ali na região, em torno do pátio ferroviário, nós temos muitas áreas que podem ser usadas para habitação, e com a chegada do trem, morar ali e pegar o trem para São Paulo, voltar, é muito fácil. Maravilha, né? Então vai estimular o mercado imobiliário local, que é muito importante, vai ajudar na nossa demanda, que é revitalizar o pátio ferroviário. Já temos lá o prédio do relógio revitalizado. Esses dias teve um evento com mais de representantes de mais de 110 cidades, um evento da Associação Paulista dos Municípios. Lá tem o Campinas Innovation Week. Então, ajuda no processo de requalificação do centro e estimula a habitação no centro. Porque esse problema nos centros das grandes cidades não é exclusivo de Campinas, mas também Campinas. Sem dúvida, Gustavo. E é uma luta, né? É uma luta, Gustavo. As pessoas perguntam, como é que a gente faz para voltar ao centro como era 40, 50 anos atrás? Eu falei, primeiro a gente tem que fazer algumas questões. Fechar todos os shoppings,
Sim, mudou. Fechar. Temos também a concorrência de novas centralidades dos bairros. Você tem lá a Avenida Suassuna, no Ouro Verde, que tem um comércio pujante. Você tem lá no Campo Grande, você tem nos Amarais. Mas não é isso só. A gente sabe a questão complexa que é a pessoa em situação de rua, morador de rua, popularmente falando. Sim, é um dos principais problemas. As pessoas falam para mim, prefeito, por que você não arranca aquilo de lá? Eu falo simplesmente porque a lei não permite. Sim. Eu fiz, Gustavo, você tem uma ideia, a gente entrou na justiça para que as pessoas pudessem voltar para suas cidades, demos o nome de Operação Retorno. O Ministério Público arquivou. Uma vez, eu não sei, você se lembra que a gente queria organizar a distribuição de comida num local que a prefeitura cedeu para as entidades? Sim. O Ministério Público quase me processou por crime contra a humanidade, porque eu queria dar um lugar decente. Não, estou sendo sincero, você lembra disso? Piada, né? Não, você lembra disso. Sim. Então, não é fácil. Muita gente fala para mim, às vezes no centro, com razão. Eu entendo que os comerciantes do centro se incomodam com aquela situação. Claro. Eu entendo, jamais eu estou menosprezando a posição deles. Mas muita gente chega para mim lá no centro e fala assim, prefeito, manda a guarda municipal botar isso aqui num caminhão e jogar longe. Eu falei, pelo amor de Deus. Então, não é assim, né? Eu não posso, eu acho nem assim, se quisesse não nem poderia. Se quisesse não poderia, uma questão humanitária. Mas nós estamos trabalhando, Gustavo. A gente está trabalhando. E é uma dificuldade não só para Campinas, mas os grandes centros, porque você vê, a gente acompanha de perto o mercado imobiliário, você tem, além dos grandes shoppings, você tem pequenos malls surgindo em cada bairro, enfim. Gustavo, Swiss Park tem um. Hoje, os grandes condomínios têm o seu centrinho comercial lá, que tem de tudo. Sim, sim. Sem falar, Gustavo, da famosa compra pela internet, né? É isso aí. Não é fácil. Sem falar da compra pela internet. Sim, quer dizer, mudou o perfil. O perfil do consumo mudou. Exato. Por exemplo, eu estive visitando a China. Eu fui num shopping, Gustavo, eu levei um susto. Primeiro que não tinha ninguém no shopping, assim, pouca gente, né? Sabe o que eles faziam nas lojas, os chineses lá? Eles ficavam com transmissão online, ao vivo, vendendo a peça. Não sei quantos aparelhos ligados ao mesmo tempo. Não, eu passava naquelas lojas pequenas, tinham 2, 3 celulares, 2 pessoas vestindo, tinha uma que tinha umas modelos, você percebia que era uma chinesa modelo, olha, tá, eu não entendo chinês, né? Mas fala assim, tá aqui uma blusa amarelinha, aí vinha uma chinesinha com a blusa amarela e ela mostrava aqui, vendendo, não, todas as lojas, algumas fechadas e outras vendendo pela internet ao vivo na loja física do shopping. E você via que era um shopping que já deve ter sido movimentado anteriormente. Então, assim, o perfil do consumo está mudando, mas isso não impede e não é desculpa, é uma realidade que não é fácil de enfrentar. Agora, nós estamos já, mesmo antes dessa polêmica, agora, nós temos um grupo de pessoas que vão todos os dias, Gustavo, não são da assistência social, não, de várias secretarias. Tá a Secretaria da Mulher conversando com as mulheres em situação de rua, tá a Secretaria de Assistência, claro, falando por que você não faz vamos para a clínica de reabilitação, por que você não vem tratar na saúde mental, aí tem oferecendo oportunidade. Trabalho e renda, nós pegamos lá algumas oportunidades que não precisa de muita qualificação. Sim. Ajudante de jardineiro. Recomeço, né? É um recomeço, cuidador de pet. Sim. Sabe? Sim. Tem gente, e a gente está indo atrás, pensando, agora, e quando a pessoa fala, não quero? Não tem o que fazer. Aí eu vou, sabe? Sim. Então, assim, não é simples, mas nós estamos insistindo. Eu queria agradecer a presença do prefeito aqui, enfim, abriu sua agenda aí para prestigiar a reestreia do nosso programa, enfim, essa movimentação da região metropolitana de Campinas vai ser o nosso assunto frequente aqui semanalmente. Prefeito, muito obrigado. Tinha o assunto do transporte também, com investimento gigantesco chegando no transporte coletivo, hein? Gustavo, nós fizemos uma licitação na Bolsa de Valores, tivemos lá, muita gente achava que não ia ter disputa, que já estava definido, aquela questão toda. Nós tivemos lá uma disputa muito grande, no primeiro lote foram quase 15% de desconto, no segundo lote quase 20%, e quem propôs a participar da licitação e os eventuais ganhadores, porque agora tem que ver documentação, tudo, vão ter que fazer um investimento forte, ônibus novos, então a perspectiva é boa. Eu vi aqui 11 bilhões de investimentos. 11 bilhões, Gustavo, ao longo dos anos, claro. Sim, ao longo de 15 anos, né? Isso é muito bom.
Queria agradecer mais uma vez o prefeito Dário Saad, prefeito da cidade de Campinas, também presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas. Muito obrigado, prefeito, e até a próxima, viu? Eu agradeço muito. Parabéns aí pelo retorno do Circuito Fechado, que já é uma marca registrada, né? Parabéns, Gustavo. Obrigado, viu? Boa sorte. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. O melhor da moda masculina é aqui na Blue Lord. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta, Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa, claro, eu gostaria de lembrar que a Blue Lord, há mais de 10 anos, referência em moda masculina, oferece um guarda-roupa completo para o homem, onde você encontra camisas, calças, polos, jaquetas, calçados e muito mais, com produtos de altíssima qualidade, reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Visite agora mesmo a loja Conceito da Blue Lord no Galeria Shopping em Campinas e conheça de perto esse universo de peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lord, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. Nesse finalzinho de programa, claro, não poderia encerrar sem antes cumprimentar alguns, a gente vai fazer isso semanalmente, alguns dos aniversariantes da semana. João Vitor Dutra, parabéns! Boa sorte, Luiz Felipe Campos Almeida, lá do Convention and Visitors Bureau de Campinas, também parabéns, faz aniversário. Paulo Fleury, o nosso fotógrafo, também faz aniversário, parabéns. Joaquim Germano, essa lenda, também grande abraço. E Reinaldo Porto, nosso companheiro, também são alguns dos aniversariantes dessa semana. E eu queria cumprimentar, claro, os trabalhos técnicos, porque aqui foram deles. Eles foram as vítimas de hoje. Na mesa de som, Elton Grimaldi, grande abraço, obrigado. Lucas Pessoa também nos ajudando, salvando a pátria aqui, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado e vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas.